A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, na leitura da Bíblia, a gente precisa prestar muita atenção, que ela é toda cheia de expressões idiomáticas e que, evidentemente, são dentro de uma cultura. A cultura judaico-cristã, a cultura dos judeus, notoriamente, dos tempos do Velho Testamento, e também da cultura grega, né? Porque o Novo Testamento foi escrito todo na língua grega. Então a gente precisa prestar muita atenção neste aspecto das expressões idiomáticas que, como vivemos numa cultura diferente, a gente tem dificuldade de entender, e aí faz pesadas e tristes interpretações do que a gente lê na Bíblia, né? Isso até no Brasil, né? No Brasil temos expressões idiomáticas, palavras, frases que têm sentidos diferentes, são expressas, que são próprias do Sul e que não são compreendidas de maneira diferente no Norte do país e vice-versa. Eu tenho um caso interessante para contar para vocês, né? Porque eu sou neto de portugueses, né? Neto de portugueses e casado com uma filha de baianos, né? E eu me lembro que eu me expressei numa oportunidade a respeito de uma prima minha e que causou um certo constrangimento, né? Um constrangimento meio sério, né? É o seguinte, eu disse para eles que a minha prima era uma rapariga muito dedicada ao seu trabalho, sabe? Ela fazia tudo com muito profissionalismo e dedicação para ser bem sucedida naquilo que ela realizava. E eles ficaram espantados comigo. Por quê? A palavra rapariga, aqui no sul do país, entre os portugueses, na colônia portuguesa, significa moça, jovem, senhorita. Mas no norte do país, rapariga significa prostituta. Está entendendo? Então isso, veja, estamos falando de Brasil, da nossa cultura, que mudando, por ser um país grande, isso muda. Além disso, nós sofremos a influência de povos de várias nações, os italianos, os alemães, os portugueses, os japoneses, os chineses. Percebe? Então nós estamos um caldeirão cultural. E temos, evidentemente, expressões idiomáticas das mais diferentes. Assim, então, se nós escrevemos textos, né, e publicamos com frases, expressões idiomáticas, características da nossa cultura, veja, como se você escrever um texto dizendo acertar na mosca, quer dizer, acertar com precisão, né? Outra expressão, a céu aberto, quer dizer, ao ar livre, achar chifre na cabeça de cavalo, que é procurar problemas onde eles não existem, a dar com pau, quer dizer, em grande quantidade, agarrar com unhas e dentes, agir de forma extrema, né? Para não perder algo, então uma oportunidade. Amigo da onça, que é o falso amigo. Então veja, se você escreve texto, se você fala essas palavras, né? Alguém lá na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Arábia Saudita, ele não vai entender absolutamente nada. Ele pode até utilizar o tradutor do Google, não é? O Google não tem um tradutor? Ele tem muita eficácia, né, na tradução. Mas você vai ver lá que tem um recurso, que se você tem uma tradução melhor para o texto, você pode utilizar, né? E aplicar, e até ajudar outras pessoas. Porque essas expressões idiomáticas não existem nesses países, né? Esse é o grande problema, né? Então, na literatura
do Velho e do Novo Testamento, nós encontramos ali, então, muitas expressões idiomáticas, né, consagradas lá no meio da cultura deles, e evidentemente que a gente tem que examinar com cuidado essas coisas, buscar informação para fazer uma interpretação correta, porque se você não procurar saber o exato sentido daquela frase, você vai incorrer em erros terríveis, né? Então, respondendo o texto do nosso irmão Basimar, que pergunta os versos que aparentemente divergem ou negam a divindade de Jesus Cristo, o nosso irmão Jailson Araújo respondeu: esses textos, irmão Basimar, têm por finalidade mostrar a natureza humana também de Jesus, o filho de Davi. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Jesus, com essa declaração, afirma e se coloca como homem, filho de José, da linhagem real de Davi. Então veja, em absoluto, né? Jesus, ao usar a expressão Filho do Homem, está defendendo que Jesus, ele tem por pai a José. A Bíblia mostra claramente que Jesus é nascido de Deus, né? Então, esta expressão, Jesus, que Jesus faz ao longo do Novo Testamento, por várias vezes, ele está afirmando a sua condição de Messias. De onde veio essa expressão? Essa expressão veio lá de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Ele registrou o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, veja, por causa desta profecia do profeta Daniel, consagrou-se a expressão Filho do Homem, que é um título messiânico. É um título messiânico. Também como a expressão Filho de Davi. É uma outra expressão hebraica que é também um título messiânico. Agora, Jesus é o único a quem foi dado o domínio, glória e o reino. E por isso que Jesus usa esse termo com referência a si mesmo. E você vê isso no Novo Testamento, essa citação, por 88 vezes. Então nós temos dificuldade de entender essas expressões, porque nós vivemos numa cultura diferente. Mas com certeza os judeus daquela época, eles sabiam o que é que o Senhor Jesus estava dizendo, né? Eles não tinham dúvida a respeito disso. Eles entendiam que Jesus Cristo estava dizendo que ele realmente, ele era o Messias enviado por Deus para a salvação da humanidade. E o nosso querido irmão Jailson Araújo, ele inclusive, para dar fundamentação às suas afirmações, ele segue dizendo: isto, apesar de também ser Deus, mas vindo à terra por meios legais, habitar entre os homens, aí cita João 1,14, depois capítulo 7, versículo 28 e 29, ele diz, né? Não sei se você entende assim, irmão Basimar, mas ao ler João 8, 40 e 41, nota-se que nos bastidores havia um boato com algumas insinuações de que Jesus não era de fato filho do homem José, pois os judeus responderam: nós não somos filhos ilegítimos, quer dizer, filhos da prostituição. Então não é nada disso, ele isolou um verso do seu contexto para dar suporte, sustentação à expressão, onde Jesus se expressa, né, como o filho do homem, e dizendo que Jesus está defendendo a sua filiação como
como filho de José, filho carnal de José. Quando de fato, se você ler João capítulo 8, versículo 40 e 41, dentro do seu contexto, vocês veem que Jesus está se apresentando como Deus, né? Porquanto você lê lá no verso, no capítulo, você lê o seguinte: disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me enviou. Evidentemente, não dá para perceber o que exatamente Jesus está dizendo nesse verso. Mas quando ele diz, então conhecereis que eu sou, ele falava em aramaico, então, e ele estava dizendo o nome de Deus. No Velho Testamento, no aramaico, né, que é a linguagem primitiva dos hebreus, e era a linguagem que Jesus usava nos dias do seu ministério, o nome de Deus é a raiz do verbo ser. Todas as vezes que Jesus fala, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo o nome de Deus. E isto, os judeus ficavam indignados, furiosos. Por quê? Porque ele estava se apresentando como Deus que se fez homem, como Deus na face dessa terra. Ele fala no Pai, que o Pai o enviou, que o Pai o ensinou, que o Pai... Ele está dizendo que o Pai mandou que ele dissesse, e ao mesmo tempo usava o nome de Deus para se apresentar entre os homens e ensinar entre os homens. Ele fala novamente, ele diz, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. E ele disse, os judeus responderam, nós somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém, como você diz, né, sereis livres. Então, Jesus, nesse diálogo com os judeus, ele está mostrando que o fato deles ser, na carne, né, descendência de Abraão, o patriarca da nação judaica, isso não era suficiente para eles entrarem na glória de Deus, para serem salvos por toda a eternidade. E então Jesus continua dizendo, em verdade vos digo que aquele que comete pecado é servo do pecado. O servo não fica para sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é isso que o Senhor está colocando diante deles, que a filiação carnal, como descendentes de Abraão, não é suficiente para salvar. Eles precisavam do Messias. O Messias é que com o seu sacrifício poderia resgatá-los do seu pecado, livrá-los da condenação e dar-lhes vida eterna. E Jesus continua dizendo, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós, porque vocês não aceitam a minha palavra. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis também o que viste junto de vossos pais. E eles então responderam-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fosses filhos de Abraão, farias a obra de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho dito a verdade, que da parte de Deus tenho ouvido, e Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. E então eles responderam, nós não somos nascidos de fornicação ou de prostituição, temos um pai que é Deus. Percebe então que a discussão não é em torno da paternidade de Jesus, tendo como pai a José. A discussão é em torno de Jesus dizendo-se Messias, filho de Deus enviado por Deus, né?
e ainda apresentando-se como Deus entre os homens, ao dizer eu sou, né? E eles dizendo-se serem também filhos de Deus, porque eles eram descendentes de Abraão. E Jesus mostra-lhes claramente que essa filiação carnal por ser descendência de Abraão não vale absolutamente nada. E que eles estavam fazendo a vontade do diabo no pecado e fazendo a vontade do diabo. E ele diz, né? Vós, por que vocês não entendem a minha linguagem? E por que vocês não conseguem ouvir a minha palavra? É porque vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então é isso que está sendo discutido, né? Veja, eles tinham várias expressões. Por exemplo, eles diziam filho da luz, uma expressão usada, filho da luz. Quem eram os filhos da luz que eles diziam esse é o filho da luz? Aquela pessoa que tinha um bom entendimento a respeito das coisas da vida, que tinha uma palavra que elucidava, que esclarecia. Eram essas pessoas, eles a chamavam de filho da luz. Eles chamavam também o rebelde, né, o contradizente, aquele que estava sempre apresentando uma contestação, discutindo as coisas, né? Eles diziam que esta pessoa era filho da desobediência. Chamavam estas pessoas, usavam esta expressão, né, para designar, esse é um filho da desobediência. Usavam também, por exemplo, filho da paz, que para designar aquela pessoa que tinha a característica de agir de uma maneira pacificadora, estava sempre bem disposto, procurando harmonizar, né, as pessoas, né? Eles chamavam de filho da paz, né? Agora, filho do homem é uma expressão usada, fundamentada lá na visão de Daniel, né? Que Daniel ele relata no capítulo 7, versículo 13 e 14 o seguinte: e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como que com as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao céu de dias. E o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, esse filho do homem, essa expressão, filho do homem, que o Senhor Jesus usou por 88 vezes no Novo Testamento, entende? Ele está usando um título messiânico, porque só Jesus é o único a quem foi dado o domínio, a glória e o reino. Então, esse é um título messiânico que Jesus estava usando, e certamente ele era compreendido perfeitamente aos judeus que o estavam ouvindo. Os judeus que ouviam essas suas afirmações entendiam que ele estava se apresentando como um Messias que haveria de ser enviado, né? Você encontra também Deus tratando a Ezequiel como o filho do homem. O filho do homem. Deus falando a Ezequiel, chamando-o de filho do homem. Então, aqui já você não tem um título messiânico. Aqui Deus está dizendo para Ezequiel que ele é mesmo filho do homem, nascido de um outro homem. Agora, a respeito de Jesus, logo no início do seu ministério, veja bem, que
o Espírito Santo manifestou-se como uma pomba e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado e em quem me comprazo. E ainda tem mais uma coisa que vocês devem prestar muita atenção: a ele ouvir. Quer dizer, ao que ele disse ou que ele está dizendo, vocês devem prestar muita atenção. Tá? Então, não é prestar muita atenção ao que diz Paulo, ao que diz Pedro, ao que diz João, ao que diz Tiago, ao que diz o conselho de ancião, ao que diz o ancião na sua tribuna. É ouvir o que disse o Senhor Jesus. O conselho de ancião diz: o que o ancião fala na tribuna, se não confere com o que está registrado aqui no Novo Testamento, que são as palavras do Senhor Jesus, você joga no lixo. Né? Esqueça. Né? E se for palavras dos apóstolos, né? E se você está em conflito, quer saber, entra no teu quarto, fecha a tua porta, olha a Deus em secreto e pede para o Senhor te iluminar, para você entender uma aparente contradição entre o que disse o Senhor Jesus e o que disse Pedro, o que disse Paulo, o que disse João, o que disse Tiago, o que falou o conselho dos anciãos, o que disse o ancião na tribuna. Pede a iluminação da parte de Deus, que o Senhor vai te iluminar direitinho. Mas, de princípio, permaneça sempre na palavra do Senhor Jesus, tal qual está registrada aqui no Novo Testamento. Deus abençoe a todos, né? Espero ter contribuído com a elucidação dessa aparente contradição. Fiquem todos na paz de Deus gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E meu irmão, minha irmã, divulgo meus vídeos nas redes sociais, né? Lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Google+, tá certo? E se inscreva no meu canal do YouTube, tá bom? Um beijo aos vossos corações e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.